Fala aí, pessoal. Vamos falar mais uma vez aqui sobre criação de frango de corte. E hoje o tema que nós vamos falar é água de bebida, né? Então, o quanto que a água de bebida ela é importante na nossa criação, qual que é o papel fundamental que ela traz no frango, né? Então, nós vamos falar um pouquinho dos assuntos hoje que tenho certeza que vai ser de fundamental conhecimento para você que está fazendo a sua criação de frango de corte. Então, o que a gente pode dizer em relação à água de bebida? Então, primeira coisa que a gente tem que entender é o papel que a água faz dentro da ave, né? Então, a água ela é um elemento que ela tem como função o transporte de nutrientes através das células dos tecidos, né? E também ela faz a retirada das toxinas, ou seja, de todos aqueles metabólitos que ocorrem nas células, né, através das funções celulares. Então, existem os lixos das células e isso daí também é retirado através da água. Então, ela tem essa condição fisiológica, né? Então ela tem esse papel fisiológico dentro que é fazer esse transporte aí tanto dos nutrientes quanto essa retirada. Uma outra coisa relacionada à água é que ela está presente aí em 70% do corpo das aves. Então quando você olha para um frango de corte, 70% do que tem ali é água. Então a gente pensa muito nessa condição aí de ganho zootécnico, né? Na questão de massa, na questão de proteína, de carne, de osso. Só que a gente tem que entender que 70% de tudo que está formando aquele animal é formado de água, tá? Uma outra situação que a água tem papel fundamental na condição aí de você ter uma troca térmica. Então, é o papel físico que a água vai exercer sobre a ave. Então, quando você tem uma água mais fresca e essa ave ela tem uma demanda maior por essa água, porque por alguma situação se fugiu da zona de conforto térmico dessa ave, então essa água ela é mais fresca do que aquela temperatura corpórea da ave, acontece aí uma troca térmica e uma redução, um conforto térmico aí para aquela ave que está bebendo essa água fresca. Pensando aí um pouquinho no que a gente está falando aí de temperatura de ambiente relacionado com a situação de água de bebida, de ingestão de água de bebida, existe um dado bem interessante que é depois dos 21 graus, ou seja, acima dos 21 graus, existe teoricamente um consumo de 7% a mais do volume de água naturalmente ali que você teria se a temperatura ambiente estivesse a 21 graus. Então, ou seja, se você tem aí uma temperatura de 31 graus, né, ambiente, onde você deveria ter 21, você vai ter teoricamente 70% de incremento de demanda de água dentro do seu aviário. Então, isso é um volume razoável aí quando você tem que fazer o dimensionamento, quando você tem que fazer aí toda a parte estrutural e fazer as continhas ali para você saber quando você faz a parte hídrica dos nossos galpões. Uma outra condição que nós temos que pensar em relação à água e durante aí a criação é que a água ela tem que estar disponível 24 horas. Esse é um elemento que não pode faltar em nenhum instante durante o período de criação, porque além de ela trazer todos os benefícios que a gente já sabe aí que são os benefícios zootécnicos, ela também está relacionada com a parte de bem-estar. Então, em nenhum momento você pode deixar faltar água no galpão, por mais que ela às vezes esteja quente, por mais que às vezes ela não tenha aí uma condição microbiológica 100% adequada, mas faltar a água, deixar de existir esse elemento dentro da criação de aves,
isso é uma coisa, é uma falta, vamos dizer, gravíssima que não pode acontecer de forma alguma. Então tem que se evitar isso ao máximo. E toda vez, lógico, tentar utilizar uma água fresca, né? Então aí a gente estava falando da questão de troca térmica, que a água fresca ela vai fazer aí na temperatura corpórea do animal. Trazer sempre para uma água limpa, né? Então você saber as fontes da onde está vindo essa água. Então é uma água de poço, procurar não pegar água de açude, água de rio, porque essas águas elas vêm com uma contaminação maior, apesar que hoje a questão de legislação ela vem solicitando a apresentação de determinados laudos para que a gente faça aí às vezes o registro às vezes das propriedades. Então isso vem trazendo um certo benefício na questão de qualidade de água de bebida. Então, e sempre que possível você clorar essa água, porque é um processo que você vai fazer de desinfecção aí e inibir a transmissão de alguns patógenos que possam ocorrer através da água de bebida dos animais. Uma coisa bem legal que a gente tem aí para fazer também através da água de bebida é quando você faz um monitoramento diário disso. Então, através do hidrômetro, que é uma coisa bem simples, você todo dia você marca o que está descrito naquele hidrômetro e você subtrai para o dia anterior e vê qual que é o consumo que você teve de água. Isso você vai percebendo que vai aumentando e pode ser uma ferramenta que você utilize para você diagnosticar, por exemplo, a entrada de alguma determinada doença, até mesmo antes de começar a aparecer os sintomas, porque muitas das vezes as aves elas vão diminuir o consumo, vai diminuir o consumo de água e você já percebe aí que tem alguma coisa de errado, ou também, por exemplo, no manejo inadequado de bebedouros. Então você percebe-se como uma ferramenta de diagnóstico quando você faz um monitoramento diário, mas ele tem que ser aí, vamos dizer, mais rígido, né? Ser feito todo dia aí no mesmo horário para que você tenha um parâmetro adequado e dados adequados para você tomar uma decisão boa. E como a gente está falando em época de calor, você também se faz interessante você fazer a retirada, então a troca dessa água do sistema hidráulico, né? Então, porque às vezes quando você está com calor, essa água fica ali mais um tempo parada, você tem que fazer a troca. Então, em sistemas do tipo NIPO, a gente chama de flushing, né? Então, você abre e faz a retirada dessa água até entrar uma água que seja mais fresca aí para essas aves e, obviamente, isso trazendo todos os benefícios que a gente já sabe de uma água e de uma condição de uma água mais fresca dentro do aviário. No caso dos bebedouros pendulares, esse manejo ele tem que se fazer aí tanto nos períodos de calor quanto nos períodos mais que a temperatura não é tão elevada, porque você tem que fazer a troca da água de bebida e você tem que fazer o manejo de lavagem desses bebedouros de forma diária. Então isso tem que ser uma forma mais corriqueira, tá? Então, mas quando se tem o calor, se faz interessante essa troca aí também nos bebedouros pendulares. Então aí a gente vê um trabalhozinho, né, que demonstra essa condição de ingestão de água de bebida em 3 diferentes temperaturas. Então a gente percebe que em 10 graus a ave ela tem uma ingestão maior do que, por exemplo, a 43,3 graus. E no aviário a gente percebe uma coisa que vamos dizer, vista a olho nu, assim, é que temperaturas principalmente abaixo de 24, 25 graus é uma temperatura que você vê a ave bebendo de uma forma mais tranquila, né? Então isso é natural e se você tiver um monitoramento você acaba percebendo isso
até na questão dos seus números também. Na questão de reservatório, como a gente vem falando, a água ela precisa vir fresca, então o reservatório ele precisa estar protegido, ele precisa estar aí com uma certa condição de uma certa condição de isolamento do meio ambiente, então ele precisa ser isolado, né, para que você não tenha aí uma água que chegue no bico da ave com uma temperatura aí muito quente e não faça essa função. Então a gente pode ver aí algumas casinhas com telhas, aí alguns sombrites mesmo que já fazem uma função bem interessante, ou até mesmo aí você vê caixa d'água com isolamento térmico, né, que pode ser ele ou até um tupiniquim ou até uma forma profissional, mas é interessante você tomar cuidado com os reservatórios de água de bebida. Na questão do jejum pré-abate, o que a gente deixa para reforçar aqui no final da nossa aula de hoje é que nessa fase da criação, se você não tiver uma água que faça com que essa ave ela tenha uma certa atração em tomar essa água, você pode levar um problema para o abatedouro. Tá? Então, trazer novamente água fresca, água limpa, você vai fazer com que você entregue essa ave para o abatedouro de uma forma mais adequada. Por exemplo, se você tem uma água que está muito quente e dentro desse período que você levantou a ração, o volume de água que essas aves ingeriu foi muito inferior, você pode estar trazendo um problema de papo cheio ou pode estar trazendo até um problema de aumento de fezes no intestino, então pode aumentar ali a contaminação no abate, tá bom? Então pessoal, hoje era isso que a gente tinha para falar, para a gente trocar uma ideia e a gente se vê aí no próximo vídeo falando um pouquinho mais de criação de frango de corte. Valeu, obrigado, até mais, tchau, tchau.